Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos lá continuar no problema que a gente estava trabalhando, né? Esse é a terceira parte, né, daquele capítulo sobre introdutório, né, do Hello World. E agora a gente vai tomar um curso um pouco diferente ali do que está no livro, tá? Então se vocês forem olhar essa parte no livro vai estar diferente do que a gente vai fazer aqui, mas não tão diferente também, tá? Eu resolvi só mudar um pouquinho enfim, vocês vão ver, tá? Vai ficar interessante. Então, pessoal, o que eu queria fazer? Vou separar essa parte. Eu falei que ia ser uma parte só, mas acho que vai ficar melhor se eu fizer em duas. Então, tentar manter aí entre 20 e 25 minutos, tá? Vocês estão vendo aí, eu já estou mostrando a parte onde a gente parou nos testes, né? Então, lembra que a gente fez um teste para cumprimentar pessoas, né? E um teste para quando a string fosse vazia, tá bom? O que eu queria trazer hoje, né, nesse vídeo, tá? Eu queria que agora a gente introduzisse algumas funcionalidades nessa função hello que vai fazer com que ela fique mais inteligente, em primeiro lugar. E aí a gente vai separar, então, e também uma segunda coisa, pessoal, é deixar ela mais segura. Então, a gente vai ver que a gente vai adicionar algumas informações para ela customizar então essa string que vai aparecer ali para o usuário, tá? Primeira coisa que eu queria customizar é assim, ela agora vai ter um parâmetro de hora e dependendo da hora ela vai dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Então além dessa coisa do nome que ela já tem, né? Então até esse exemplo aqui, pessoal, eu acho que tá meio estranho porque isso aqui não é um nome de pessoa. A gente poderia colocar aqui Maria, tá? Olá Maria, né? Para ficar, que é essa a intenção desse teste, certo? E aí se a gente quiser rodar o teste, a gente vem aqui, né? E vocês vão ver que passou, certo? Tá passando aqui os dois, né? O cumprimentar pessoas e o outro também, tá? Legal, então essa já é uma primeira coisa para a gente começar a colocar nomes aqui, né? Agora vamos fazer o teste, então, que vai fazer essa verificação aí da hora, tá? Então, por exemplo, se fosse de manhã, como é que a gente faria? Vamos colocar um teste aqui, né? Trun, vou chamar de, deixa eu ver, vou colocar aqui, saudação de manhã, tá? Passar aquela função anônima que a gente já tinha usado na aula passada. Se você não viu o vídeo passado, é importante ver na sequência, pessoal, porque eu estou tentando manter uma certa, como que eu vou dizer, uma certa ordem didática, né? Bom, então aqui está a função, vamos continuar escrevendo, testing.t. Agora vou colocar aqui, por exemplo, hour 9, tá? Que seria de manhã, considerado de manhã, tá? O got, então vai ser hello. Vamos criar agora, o que que acontece? A gente vai ter que criar, né, uma variante daquela função e a gente vai chamar por enquanto de hello with time, tá? Porque eu vou passar, por exemplo, a mensagem aqui, sei lá, Rodolfo e a hora, que aqui está definido, né, como 9 horas no nosso teste. Aí eu vou colocar o meu want, vai ter que ser o que, pessoal? Vai ter que ser bom dia, Rodolfo, né? E finalmente a set message, eu vou passar o T, o got e o want, tá? Tá reclamando de alguma coisa aqui, deixa eu ver o que que é um parênteses. Tá faltando aqui. Tá, então se vocês forem agora, vamos aqui no terminal. Vamos na pasta, primeira coisa, 2, hello world, go test. Build failed.
Então, quer dizer, a compilação já deu errado porque não existe hello with time. Então, agora, nessa hora, a gente vai implementar o hello. Vai mudar ali para sair do teste, vamos para o código que está sendo testado. E agora a gente vai adicionar aqui uma nossa função. Tá? Vamos colocar a função aqui. Func hello with time, passando string, nome, né? E a hora que vai ser um inteiro. Né? Então, imaginando no formato de 24 horas, tá? Retorna um string, como a outra também, né? Para adiantar, pessoal, deixa eu fazer aqui uma coisa. Eu vou dar uma copiadinha aqui no código que eu já tinha preparado para a gente poder deixar o vídeo. Na verdade, o que eu estou colocando aqui é trivial. A gente vai dar uma olhada aqui. Aqui não. O que ele está fazendo é igual a outra, né? Ele está vendo se o nome é vazio, se for vazio ele coloca mundo, aí ele cria uma variável greeting aqui, que é a saudação, né? Se a hora for maior ou igual a 5 ou menor do que 12, é bom dia. Se for maior ou igual a 12 e menor que 18, vai ser boa tarde. E caso contrário, é boa noite, tá? E aí vai ser greeting com uma string aqui, vírgula, espaço e o nome, tá bom? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar aqui e ver se passa o teste. Vamos ver. Passou, tá? Então tá fazendo, pelo menos aqui, com o teste que a gente passou, né, ele tá rodando, tá? Vamos tentar rodar aqui com o "-v" para a gente ver os detalhes. Porque ele vai dizer o que passou. Ele passou tudo, mas a gente vai ver que está aqui a saudação de manhã. Vamos colocar agora os outros testes, né, pessoal? Vamos colocar os outros testes aqui, porque esse aqui, a gente não está cobrindo todas as possibilidades. Ainda tem boa tarde e tem o boa noite. Então vamos colocar aqui, né? Trun. Ops. Saudação da tarde. Aí vamos colocar, para adiantar aqui, vou só dar uma adiantada aqui, colocar a nossa função, tá, uma vírgula, né? Tá faltando aqui agora, 14 horas, tal, insert message, tá faltando alguma coisa, tem um parênteses a mais aqui. Então, aí agora vamos rodar os testes e vamos detalhar para a gente ver passar na parte da tarde ali o teste que a gente fez. Olha, passou de tarde também. E finalmente, pessoal, vamos colocar o noturno. Mais um subteste. Aqui, saudação da noite. Tira esse parênteses aqui e coloca o teste que eu tinha preparado já para adiantar aqui para a gente. Vou copiar e colocar aqui. Isso eu já tinha testado antes, né, pessoal? Porque senão eu não recomendo ficar copiando e colando código, é porque eu já tinha feito aqui. E isso já ajuda a gente a adiantar o vídeo e não ficar tão, né, longo. Aí passou na noite também. Boa noite, João, tá? E veja que rodou todos os testes que eu criei agora, que são os subtestes de saudação. Beleza? Então, ótimo. A gente conseguiu agora extrair, fazer aí essa função. Agora, vamos fazer uma coisa que, se vocês notarem, essa parte aqui de greeting, ela poderia ser extraída para uma função de auxílio, né? Então eu vou fazer isso, eu vou criar uma função auxiliar, tá? Note que agora eu vou usar, eu já tinha feito isso antes, mas eu não tinha comentado ainda. Mas quando você tem uma letra minúscula, quer dizer que essa função ela é de visibilidade
privada, tá? E aí, quando ela é caixa alta, né, maiúscula, então quer dizer que a visibilidade é pública, tá? Então, outras, assim, basicamente outros arquivos do mesmo módulo vão ter acesso, né, às coisas públicas e o privado não. O privado é só mesmo desse arquivo aqui, tá? Boa. Então, pegou aqui a ideia. Vamos colocar aqui para adiantar o código do getTimeGreeting. E esse aqui é aquele código que a gente tinha colocado aqui embaixo. Agora, em vez de fazer isso, a gente vai remover aqui, né, essa parte toda. E em vez de greeting, agora vai estar a chamada para a nossa funçãozinha auxiliar. getTimeGreeting passando hour. Vamos agora ver se depois dessa refatoraçãozinha os nossos testes estão passando ainda. Sempre bom fazer isso. Passou também. Tudo passando, bonitinho, tá? Isso é uma refatoração para tirar a duplicação ali, né, pessoal? Eu deixar também uma responsabilidade única para nossa função do Hello with Time. Tá? Ela não se preocupa com essa, vamos dizer, a lógica, né, de fazer essas decisões aqui do que escrever, dependendo do horário, tá? Boa. Então, refatorado, né? Agora, o que a gente pode fazer? A gente tá com tudo passando, a gente pode fazer um commit. Vamos aqui, tá? E vamos colocar feature, o quê? Vamos colocar horário. Adiciona horário, adiciona saudação de acordo com o horário do dia, tá? E vamos mandar para lá, tá? Eu não vou sincar agora, deixa aqui comitado, tá? A gente volta agora para o nosso código e vamos agora adicionar um segundo requisito, que é interessante também. Eu quero agora, se eu não tiver o nome, lembra que o nosso programa funciona da seguinte forma, ó, se eu não tenho o nome, ele vai digitar mundo. Então, né, se a string for vazia, vai vir olá mundo. Ou então, no caso aqui, se você for ver, provavelmente a gente não fez esse teste, ó. Poderia fazer também. A gente vai fazer, tá, pessoal? Mas se eu não colocar o nome e colocar a hora, então ele vai colocar, por exemplo, bom dia mundo, boa tarde mundo e boa noite mundo, tá? Muito bem. Então a gente já vai fazer já esse teste, mas o que eu quero introduzir agora é a questão da regionalização. Então o que é isso, né? Então, por exemplo, muito comum no Rio Grande do Norte, né, o pessoal falar e aí boy, tá? Em São Paulo, e aí mano, né? Em Minas Gerais, e aí sou, né? E aí por aí vai. Então, a gente vai adicionar agora o seguinte, se ele não passar o nome, eu vou colocar esse vocativo, né, no lugar do nome para não ter que colocar mundo, tá? Então deu para entender aí, né, pessoal? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai no próprio hello, a gente vai adicionar as constantes que vão dizer a região, né? Então passar vai ter que se adicionar também ao hello esse parâmetro de região e aí ele vai fazer a lógica lá de saber se não tiver nome ele vai colocar, dependendo da região ele vai colocar esse vocativo, tá? Então só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se não tiver o nome em Minas vai ficar em Minas e o horário tiver de manhã vai ficar bom dia sou, tá? A gente tem esses, eu estou com os testes aqui e eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos colocar primeiro a constante que eu tinha falado, né? Então, aqui a gente vai colocar assim, ó, const, vamos colocar rn, vai ser a string rn, tá? Aí, região sp, vai ser sp, tá?
Aí vamos colocar também Minas Gerais. Não sei se tem algum mineiro aí na sala, vocês me corrijam. Nunca vivi em Minas, tá? Mas conheço alguns mineiros. E agora vamos colocar, por exemplo, vamos colocar o Rio Grande do Sul. Pronto. Vamos colocar essas quatro aqui, tá? RS. Boa. Essa é uma forma que a gente não tinha visto ainda de como fazer a constante ser declarada aí, tá? Então, constante, agora abre um parênteses e eu coloco as constantes separadas por vírgula e quebrando a linha e fecha aqui com um parênteses aqui embaixo, tá bom? Agora vamos fazer os testes aqui de acordo com a região, né? Então vamos passar para o próximo, vamos passar para o teste. Cadê ele? Está aqui. E vamos adicionar agora um teste específico aqui, tá? Eu vou colocar assim, ó, func test hello with region, tá? Passar também o mesmíssimo parâmetro que a gente passou da outra vez, o t asterisco testing.t, né? E agora eu vou pegar, por exemplo, ó, eu vou fazer um teste aqui, imaginando que é de manhã no Rio Grande do Norte, e o nome não foi especificado. Como é que ele vai fazer? O Hello Region vai ser a função que vai passar, vai receber justamente um nome, tá? E aí, no caso aqui, veja, ela já está recebendo também a região e um número, que é o número da hora. O nome, nesse caso aqui, pessoal, vai ser. A gente vai depois refatorar isso aqui. Porque ele não precisa do nome, porque ele não vai usar o nome, tá? Mas então vamos fazer o seguinte: vamos tirar esse nome daqui. Vai ficar melhor, tá? Olha. Hello with region. Pronto. Agora, ele não está compilando, né? Porque a gente precisa implementar essa função aqui. Tanto é que se vocês rodarem os testes, espera aí que eu estou colocando um teste aqui e não está compilando agora direito. Justamente por causa disso, tá? Ele não foi definido, né? Então falhou aqui a compilação. Então agora a gente vai fazer essa função, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos adicionar aqui uma função que vai se chamar assim, ó, func hello with region. E ela vai receber hora como inteiro e região, que é uma string. Vai devolver também uma string, tá? E aí, como é que vai ser? Ele vai ter que pegar escolher, né, um greeting, então nossa saudação. Isso vai vir daquela função que a gente já tinha feito, getTimeGreeting, passando a hora. Aí vamos fazer também uma função, porque vai ter um vocativo. Vocativo aqui. E esse vocativo vai depender da região. Como a gente está deixando tudo padronizado aqui, a gente vamos colocar uma função também privada, get regional vocative. E vou receber uma região e passar, que vai ser uma string, e devolver um string, tá? Então, uma região que a gente... Aí agora vamos conhecer uma outra estrutura do Go, o switch, tá? Então, é igual ser a palavra-chave, switch, né? Region. Aí o case vai vir aqui dentro, case. Aí eu vou usar as constantes, region rn. O que ele vai fazer? Ele vai retornar boy, né? Se for São Paulo,
principalmente São Paulo ali, né? Aquela coisa mais informal, vai se usar muito mano. Então, return, eu sei que eu sou de lá, eu falo mano com meus amigos todos. Aí agora vamos aqui para Minas, vai ser pesquisando aqui, eu descobri que é uma abreviação de senhor e virou sou. Então é bom que sou. Aí, ó. Aí. E se for. Aí eu tenho uns amigos gaúchos aí, não fiz essa pesquisa com eles, se é assim mesmo. Mas pelo menos a gente bota um exemplo aqui. Qualquer coisa, é claro, vocês podem mudar o vocativo e adicionar outras regiões. Sempre tem. Ó, vou colocar o tchê. Tá, e o default, vamos colocar um default, é caso não ache, né, nada entre essas opções que foram passadas, eu vou colocar um vazio, retornar um vazio, tá? Por exemplo, colocar um comentário aqui, sem vocativo regional. Outro detalhezinho importante aqui, pessoal, é que o Go, o funcionamento do switch case dele, não precisa do break, né? Ou do continue. Por quê? Que o continue, na verdade, está implícito, né? Mas no C, o case, se eu não quiser, por exemplo, vamos supor, eu passei RN. Se eu não quiser que ele vá para os outros, ou eu tenho que fazer o return, como está aqui, tá? Ou eu vou ter que fazer um break, porque senão ele vai continuar comparando aqui o meu parâmetro com as outras opções. No Go, não, tá? Cada case aqui, ele vai executar sozinho, não vai para o outro, tá? Beleza. Então, esse aqui a gente vai agora usar lá embaixo. Então, get regional vocative passando region, né? É isso. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar o seguinte, ó. Se o meu vocativo tiver vazio, então. Não, desculpa, se ele for diferente de vazio, perdão, eu vou retornar o quê? O greeting que eu tinha, né? Mais ponto e vírgula, não, ponto, vírgula, espaço, perdão, e mais o vocativo, tá? Se não, bom, se não, não tem se não, é só isso, tá? É isso aí. Nesse caso, pessoal, tem um caso aqui que se o vocativo for vazio, certo? Então, o que eu poderia fazer aqui? Se for vazio mesmo, eu poderia retornar o quê? Return, greeting, só para não ficar descoberto, né? Greeting. E eu vou botar o mundo aqui, já que não tem o nome e também não tem o vocativo, vou colocar mundo mesmo, só para não falhar. Entre aspas, né, Fernandão? Coloca aqui mundo. Aqui. Tá? Vamos fazer assim, porque assim não quebra. Legal. O que está reclamando aqui? Tem alguma coisa aqui igual. Rapaz. Deixa eu ver aqui. Aqui no Gol tem um lance, pessoal, que é aquela história. Tem ponto e vírgula ou não tem? Aí a resposta é tem e não tem. Porque tem um dos componentes do compilador do Go é o Lexer, tá? E o que ele faz? Ele pega e coloca os pontos e vírgulas, tá? No seu código Go, antes do processo realmente de compilação. E é por isso então que o Go ele tem o ponto e vírgula, só que você não precisa escrevê-lo, porque tem essa ferramenta que já vai fazer isso para você. Então, o Go idiomático, ele recomenda que você não use ponto e vírgula, tá? Só em alguns casos específicos, e a gente já vai falar deles num próximo vídeo. Aqui, o que está acontecendo? Está compilando, tá? Lembra então o que a gente conseguiu fazer até agora? Ó, dá para ver inclusive nessa barra verde aqui, que é o que mudou em relação ao último commit. A gente adicionou a função hello with region, tá? Passando o horário e a região.
E a gente fez então o tratamento aqui, usando também uma função auxiliar, tá? E tem uma definição de constante aqui que é para, né, deixar nosso código ficar mais robusto, tá? No teste, né, a gente está com os mesmos testes ainda, né? Mas a gente já tem aqui é um teste novo que seria o que, que ele tem que dizer, por exemplo, com a região, você passa fazendo um teste aqui com o Nordeste de manhã, tá? Vamos ver se está tudo depois do que a gente fez, se está rodando. Tá passando aqui, tá? Agora o que, que a gente vai fazer? Bom, vamos colocar mais testes, né? Porque esse teste aqui só está testando mesmo o caso do Rio Grande do Norte de manhã, certo? Vamos fazer aqui então um para São Paulo. Região SP. Tem aqui a região SP. Deixa eu ver. Tá. Tá dando um errinho aqui, deixa eu ver. Porque eu estou passando aqui o nome, pessoal. Não precisa passar nome nessa função, porque não faz sentido, né? A gente viu que ela tem justamente a hora, e aí ela vai colocar ali o bom dia, boa tarde ou boa noite, e vai colocar também o vocativo ali, que não é o nome, na verdade, né? Então é por isso que a gente não precisa, essa função Hello with Region não vem o nome, tá? Vamos colocar aqui também o Minas Gerais. Eu vou também ter que tirar o nome, porque na versão anterior eu tinha colocado o nome, ó. Não faz sentido, né? Então vou tirar esse nome. Ops, tirar esse nome daqui. Pronto. Aí passou aí a região com o horário. Bom dia, sou. Tá? E vamos fazer um para o Rio Grande do Sul. Agora vamos testar aí. Sei lá. Aqui tem bom dia, boa tarde, bom dia. Vamos fazer um de boa noite. Aqui, em vez de boa tarde, eu quero boa noite. Boa noite. Aí passar aqui depois, sei lá, um horário de noite, 22 horas. Muito bem, tá? Legal. Então agora vamos rodar os testes novamente para ver como é que a coisa está. Vamos ver aqui como é que está a coisa. No teste Hello with Region tá rodando também. Tá? Rio Grande do Norte de manhã, São Paulo de tarde, Minas Gerais de manhã. E Rio Grande do Sul afternoon não. O nome do teste está errado aqui. Vamos colocar evening. Tá? Esse deveria ser o nome. Tá bom, então, pessoal. Então agora, o que, que a gente vai fazer além disso? A gente agora tem os subtestes já testando essa questão da regionalização aí, né? Tá passando, certo? O que, que mais a gente precisa fazer? Agora, a gente vai entender uma coisa que está acontecendo com essas funções. Primeiro, se vocês olharem aqui, ó, vocês estão vendo que começou a ficar um pouco confuso o nosso código. Por quê? Você tem uma função hello, que recebe nome. Aí você tem também hello with time, que recebe nome e hora, tá? E você tem uma função hello with region, que não recebe nome, mas recebe hora e região, né? Então está começando a ficar um pouco complexo demais. São várias funções, os parâmetros também eles estão começando a crescer, porque a gente está colocando outras coisas que a gente quer considerar aí para fazer a customização da nossa saudação. E o nosso código está ficando, então, desorganizado e difícil de entender, tá? Então, o que, que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai parar esse vídeo e no próximo vídeo, então vai ser a parte 4,
tá? A gente vai trabalhar na melhoria desse código, tá? E aí a gente vai adicionar aí o conceito de estrutura, né? E um conceito ali de feature options, tá? Para a gente poder deixar esse código mais bonito, tá? Na verdade é functional options, tá, pessoal? Então esse negócio já é padrão do Go e é uma forma da gente resolver, começar a dar a ordem para essa bagunça, beleza? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal!